Meus amados, eu quero mais uma vez cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero também agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de meditar na palavra do Senhor e de ter você aí participando, ouvindo a palavra. Isto nos deixa muito contente, muito alegre. Eu quero convidá-los para uma leitura na primeira carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, aqui no capítulo 10 e os versículos 1. Nós vamos até o versículo número 13. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu quero que você me acompanhe. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Meus amados, aqui está esta leitura, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 ao versículo número 13, se você está chegando agora. Meus amados, Paulo ele escreve à igreja que está na cidade de Corinto, e ele quer orientá-los a respeito do cuidado que eles deviam ter em relação a uma vida de temor, a uma vida de obediência a Deus. Então, para isto, ele vai usar como exemplo o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, eles também, um dia, foram tirados do Egito e foram levados para a terra prometida. Mas no caminho houve algumas atitudes que desagradaram a Deus, e muitos deles não entraram na terra prometida. Então Paulo ele vai tecer alguns detalhes como e por que isto aconteceu, de alguns
não entrarem na terra prometida. Na realidade, da maior parte deles. Então, nesta noite, eu convido você para, juntamente comigo, nós andarmos um pouquinho nesses versículos 1 ao versículo 13 e tirar daqui lições para a nossa vida espiritual. Então, eu gostaria de, antes de tudo, perguntar para você como está o som. Se você está me ouvindo bem, se está audível. Se você puder me ajudar, eu te agradeço. No capítulo 10, os versos 1 ao verso número 13. Então, nós vamos iniciar agora a nossa meditação. Paulo começa dizendo assim, olha: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a primeira informação que temos aqui, Paulo não queria que aqueles irmãos, eles desconhecessem que a nação de Israel, né, a geração passada, daí o termo nossos pais, eles viveram uma experiência maravilhosa. Por exemplo, todos debaixo da nuvem, eles foram guiados por uma nuvem durante o dia e durante a noite. Todos passaram pelo mar. Ora, a nação de Israel, todo o povo, atravessou o Mar Vermelho. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quer dizer, Moisés era o líder. Então, eles estavam, de alguma forma, debaixo da proteção, da orientação de Moisés. A palavra batismo significa imersão. Então, eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então, eles tiveram um guia espiritual, que era Moisés, e também tiveram a direção da nuvem, e também eles passaram pelo meio do mar. Então foi uma experiência marcante, maravilhosa. Nós podemos dizer uma experiência única. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Foi o maná. Todos foram alimentados pelo maná durante a sua jornada. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Na realidade, eles beberam água tirada da rocha, mas é uma bebida espiritual porque foi algo milagroso, foi um milagre de Deus. E essa bebida espiritual, eles bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo, numa revelação profunda, maravilhosa, divina, ele diz que Cristo estava guiando aquele povo, né, numa simbologia da rocha, né, que saía, que jorrava água, e eles eram saciados.
Então eles tiveram uma experiência maravilhosa, todos eles. Nós encontramos a palavra todos, todos debaixo da nuvem, todos no mar, todos batizados, todos no manjar espiritual, todos beberam, todos. Foi um privilégio da nação toda. Então, eles tiveram uma experiência que foi igual para todos. Não é verdade? Nós também temos, como a igreja de Corinto, todos nós aceitamos a Cristo como nosso suficiente Salvador. Todos nós temos as promessas de Deus. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós temos o privilégio de sermos chamados por Cristo. Mas no verso número 5, Paulo vai dizer algo que a igreja de Corinto deveria pensar, e nós também. Ele vai dizer assim, olha, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Está vendo? Observe, muito embora todos desfrutaram dos milagres, das bênçãos de Deus, Deus ele não se agradou da maior parte deles. Todos participaram das bênçãos, mas a maior parte não agradou a Deus. E como consequência, foram prostrados no deserto. Então veja que coisa séria, não é? Mesmo tendo participado de todas aquelas experiências miraculosas, maravilhosas, divinas até, a maioria não agradou a Deus e não entraram na terra prometida. E o que nos deixa mais preocupados é que Paulo diz assim, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Vê que interessante? Então, Deus permitiu que ficasse registrado os acontecimentos no deserto, acontecimentos que tirou da terra prometida a maior parte daquela geração, para que ficasse de exemplo para nós. Para quê? Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a primeira coisa aqui que nós encontramos é que eles cobiçaram coisas más. Foi o primeiro erro deles. Eles cobiçaram coisas más. A cobiça foi o primeiro tropeço na vida deles. Meus amados, que não cobicemos as coisas más. Cobiça é um desejo de algo sem controle. Isso é cobiça. Então eles cobiçaram as coisas más e eles entraram pelo campo da idolatria. Na realidade, o desejo do Egito que estava no coração dele os levou a cobiçar coisas más. E eles se fizeram idólatras. Por isso Paulo vai dizer assim, olha, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Alguns, além da cobiça, eles foram idólatras. Paulo diz, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Então a cobiça os levou à prática da idolatria, e em volta do bezerro de ouro eles dançaram e eles folgaram
e eles se esqueceram do Deus que os havia tirado do Egito. E Paulo está dizendo para não fazermos isto, para não cobiçarmos como eles cobiçaram, e também não nos tornarmos idólatras como alguns deles. E Paulo vai continuar, ele vai dizer assim, olha, e não nos prostituamos como alguns deles, e caíram num dia 23 mil. A prostituição. Quer dizer, eles se prostituíram quando, primeiro, a própria idolatria já é uma prostituição espiritual. Mas lá, durante a jornada, eles foram enganados por Balaão e aceitaram um convite. Os moços de Israel aceitaram um convite e foram lá na terra de Moabe. E lá teve uma festa idólatra, pagã. E ali eles acabaram se prostituindo, misturando a profanação espiritual e a profanação do próprio corpo. E Deus, na oportunidade, ele se irritou. E eles morreram num dia 23 mil. Amados, 23 mil é muita gente, né? Caíram num dia 23 mil. Então eles desfrutaram de prazeres carnais na idolatria e foram fulminados pelo próprio Deus. Num dia, Israel perdeu 23 mil moços, e devia ter até moças lá. Bem, o apóstolo continua e vai dizer assim, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Duas coisas aqui, não tentemos a Cristo, né? Quer dizer, é possível cometermos os mesmos pecados nessa caminhada que nós estamos fazendo, nessa jornada para o céu. Então ele diz que não devemos tentar a Cristo, como eles fizeram. E o que eles fizeram? Eles duvidaram da provisão de Deus. Eles disseram, nós não aguentamos mais esse maná, esse pão vil. Vil é algo que não presta, que não tem valor. E eles disseram, nós não aguentamos mais esse pão vil. Nós queremos carne, nós queremos as comidas do Egito. E quando eles fizeram isto, eles tentaram a Deus, ao próprio Cristo, não é? Que estava ali, que era a pedra, a rocha espiritual que o seguia. E o verso diz que eles pereceram pelas serpentes, aquela célebre passagem que eles foram picados por serpentes ardentes e morreram muitas pessoas naquela oportunidade. No verso 10 ele diz assim, olha, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, duvidaram da liderança deles, falaram verdadeiros absurdos, a ponto de Moisés separá-los do povo, em torno de 250 homens e mais as famílias juntas, e a terra se abriu, e eles e a tenda, tudo que era deles afundou, pereceu, e a terra se fechou, e não sobrou deles nenhum vestígio mais. E por quê? Porque eles murmuraram, e murmurando eles pereceram pelo destruidor. Isso aconteceu em pleno deserto. E no outro dia, né, isso aconteceu logo pela manhã.
o povo começaram a reclamar e dizer assim: mataram o povo do Senhor, o povo do Senhor é santo. Quer dizer, o povo defendeu aqueles homens rebeldes que se levantaram contra Moisés e Arão. Na realidade, se levantaram contra Deus. E muita gente do povo murmurou, se posicionou do lado deles. E o que Deus fez? Deus mandou uma praga. Para você ter uma ideia de praga, é só você dar uma olhadinha na pandemia que nós estamos vivendo. Praga é isso. Pega em um, pega o outro, vai pegando. E no caso deles, era o destruidor. Pereceram pelo destruidor. Deus permitiu. E o diabo passou por ali e eles pereceram pelo destruidor. Veja que coisa. Mas eram pessoas, meus amados, eram pessoas que viram o mar abrir, viram a nuvem na frente, na retaguarda, viram as orientações de Moisés, experimentaram verdadeiros milagres, mas eles se fizeram idólatras, eles se prostituíram, eles tentaram a Deus, eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Observe que toda aquele benefício que a nação recebeu, essas pessoas eles desfrutaram, mas não impediu que o juízo de Deus os alcançasse. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus. Então é isto que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Ele diz: olha, eu quero que vocês entendam, que vocês não ignorem, que essas pessoas, eles experimentaram de tudo, mas ainda assim pereceram. Então eu quero que vocês saibam que vocês não devem fazer como eles. Meus amados, nós também devemos fugir da idolatria, da prostituição, de tentar a Cristo, de murmurar, de reclamar da situação. Isso abriu o campo, a porta para o destruidor. E Paulo vai continuar e vai dizer assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Se a igreja de Corinto já é chamada que estava no final dos séculos, imagine nós, mais de 2000 anos depois. Nós estamos, amados, vivendo os últimos dias. E isso que aconteceu com Israel não está relatado simplesmente por estar. Está escrita para aviso nosso. Você sabe o que é um aviso? Você está dirigindo o seu carro numa rodovia e tem uma placa: diminua a velocidade, curva sinuosa à direita. Essa placa é um aviso. Se você não diminuir a velocidade, você pode capotar o seu carro. E aí foi a desobediência que causará um acidente. Então tudo isso Deus deixou escrito para aviso nosso. Nós quem? Nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. Sim, você sabe que os últimos dias que a Bíblia fala começou no dia de Pentecostes. Para eles, da igreja de Corinto, já era mesmo os fins dos séculos. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. Olha o que estamos vivendo. O mundo está assustado. É claro que num período como este, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. É claro que num período como esse, quem tem o poder, ele vai lutar para mantê-lo.
E quem não tem vai ficar mais longe. Tudo fica mais difícil. Por isso que diz a Bíblia, nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, homens egocêntricos, pessoas que pensarão só no seu bem-estar. Então nós estamos vivendo uma pandemia. Meus amados, esse mundo já enfrentou a peste negra, esse mundo já enfrentou 2 guerras mundiais, esse mundo já enfrentou a gripe espanhola e agora o mundo está experimentando o Covid-19. Alguns se foram, mesmo entre nós alguns têm ido, e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Então é tempo de parar um pouquinho e fazer aquilo que a maioria não quer fazer. Olhar para cima. Olhar que é um Deus. Temos que vencer a inércia, o sono e nos inclinarmos para a coisa de Deus. Por exemplo, quantos poderiam estar assistindo essa live? Quantos poderiam estar ouvindo esta palavra? Não é? Às vezes, participar de uma live exige um esforço. Exige pelo menos 30, 40 minutos para ouvir a voz de Deus. É verdade que durante a semana há uma série de fatores, mas no geral não há esforço para as coisas de Deus. A Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. Esforçai-vos, fortalecei o vosso coração. Nós temos que fazer força para as coisas de Deus. Não é fácil agradar a Deus, não por aquilo que Deus pede, mas pela nossa incapacidade. Então tem que haver um esforço. Se não houver esforço, nós não fazemos nada. Você não se esforça por coisas que serão úteis para você? Não é? Muitos não trabalham em 2 empregos. Muitos não levantam de madrugada para trabalhar. A Bíblia diz, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores. Deus dá aos seus amados o sono. Quer dizer, todo esforço humano sem Deus não adianta. Jesus diz, o que adianta preocupar-se em demasia com a roupa, se o corpo é mais importante? Não é? Quer dizer, que adianta se preocupar com o sustento se a vida é mais importante? E a vida, ela está em Deus. Então nós temos que nos esforçar. Aí, a partir do verso 12, Paulo vai dar uma palavra de esperança, que é muito interessante. Ele vai dar um alerta para eles. Quer dizer, diante de tudo o que houve com Israel, diante da realidade de tudo aquilo, Deus usaria em figura para aviso deles e nosso. Paulo vai dizer assim, ó, aquele pois, esse termo entra aí justamente ligando a atitude que eles deveriam tomar diante do que já tinham ouvido. Aquele pois que cuide estar em pé, olhe, não caia. Viu? Aquele pois que cuide estar em pé, olhe que não caia. Meu amado, nós estamos em pé na presença do Senhor. Olhemos para não cairmos. Valorizemos a palavra de Deus, as coisas de Deus. Nós vamos enfrentar aí pelo menos mais 15 dias em que as igrejas não poderão haver reunião, né? Não poderão haver reunião com aglomeração.
Não é verdade? Então, nós temos só esse final de semana para congregar. Entendeu? Quantos não valorizam a casa de Deus? Quantos preferem um shopping do que a casa de Deus? Quantos preferem comemorar um aniversário no dia do culto, sendo que poderia comemorar depois do culto? Ou em outro dia? Vê, nós somos assim, nós somos estranhos. No dia do nosso aniversário, nós somos o centro. Deus, que é o nosso Criador, pelas nossas atitudes, nós colocamos Deus de fora. Nós somos o centro de todas as coisas. Agora nós vamos ficar 15 dias sem congregar. Para quem ama a casa de Deus, quem ama a comunhão com os crentes, claro que vai fazer falta. Mas será que fará falta para todos? É claro que não. A experiência diz que não. Então, aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Então, meu amado irmão, a partir desse que vos falo, cuidado para não cair da graça. Quando a igreja, quando os Gálatas estavam tentando guardar o sábado e mais algumas coisas lá, Paulo diz, olha aí, da graça tendes caído, vós que querem vos justificar pela lei. Então quem está em pé, olhe que não caia. Paulo vai dizer algo a eles que é importante para mim e para você. Ele vai dizer assim, olha, não veio sobre vós tentação, senão humana. Ele está dizendo aqui que as provações que a igreja de Corinto tinham recebido e que nós recebemos são coisas comuns aos homens. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Todos nós somos tentados. Agora, cair ou não é uma decisão pessoal. Nós precisamos de graça, de força, para não cair. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Você cuida estar em pé? Você está na presença de Deus? Amém. Você está firme na casa do Senhor? Amém. Então se mantenha firme. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Entendeu? Não está acontecendo coisa, não é sobrenatural. Tentações próprias dos seres humanos. Aí Paulo vai dizer algo que, claro, ele abre uma porta, um ânimo para mim e para você. Ele vai dizer assim, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Quer dizer, ele está dizendo assim que a tentação que vem sobre nós é humana, faz parte da nossa vida. Mas Deus é fiel e Ele não deixará tentar acima do que podeis. Sabe o que significa isso, meu amado? Deus não vai permitir que venha algo que você não possa suportar. Você pode nele. Tudo é possível àquele que crê. Crê no quê? Crê nele. Que é o confiar nele. Então, em Cristo é que nós temos vitória. É em Cristo que nós temos graça. É em Cristo que nós somos vencedores. Não é separado de Cristo. Não é eu e você com palavras bonitas, de efeito, frases profundas que vai resolver na hora da tentação. É Cristo. Então, Deus, ele é fiel, então ele não vai deixar tentar acima do que poder. Deus não vai deixar. Você entende? E o que ele fará? Antes de te abandonar, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Deus não vai tirar a tentação de você.
Tentação é humana, é a nossa fraqueza. Mas Ele não vai deixar você ser tentado acima das tuas forças. Não vai. Ele dará o escape. Quer dizer, Ele vai abrir uma porta para você. Nessa noite, quem sabe, você acha que está sem saída, encurralado, mas Deus abre porta onde não tem porta. Ele diz: vem por aqui, meu filho, entra por aqui, minha filha, para você vencer as tentações da vida. Ó, para que a possais suportar. Suportar o quê? A tentação. Tentação é provação, que pode vir de várias maneiras, mas Deus junto vem o escape. Então, meu amado, quando você estiver sendo tentado, lembre-se, você não é obrigado a cair. Deus tem um escape. Resistir, né? Resistir no dia mau. Como? Se revestindo das armaduras de Deus. Então que nessa noite você tenha essa palavra no teu coração. Está em pé? Olhe que não caia. Veja Israel. Todos foram beneficiados. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Eles não conseguiram agradar a Deus. Por quê? Porque agradaram a si próprios. Preferiram um bezerro de ouro, preferiram falar mal do maná, preferiram afrontar a Moisés, não é? Enfim, preferiram os pepinos e os melões do Egito, não agradaram a Deus. Mas que nessa noite, eu e você tenhamos esse firme propósito, agradar a Deus. Tá certo? Ah, mas eu estou sendo tentado. Deus é fiel. Essa tentação, você pode vencê-la. Deus já mandou o escape junto. Dessa noite, Deus está mandando o escape junto com a tentação para que você possa suportar, para que você não caia, porque nós estamos indo para o céu, para a Nova Jerusalém. Enquanto estivermos por aqui, lutas, provações e dificuldades, mas Deus tem o melhor para mim e para você. O melhor de Deus está por vir. Amém? Deus te abençoe. Meu amado, minha amada, chegou o momento de nós orarmos a Deus. Eu tenho que fazer assim porque eu tenho algum problema de som aqui. Mas eu vou orar agora. E depois da oração, eu vou chamar a irmã Rosimeire e depois a irmã Laudiceia. Eu espero que essas duas irmãs tenham condição de conectar-se para louvarem o nome do Senhor. Vamos orar então? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por esse momento, por esta palavra, pelo escape que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo aviso solene das Escrituras, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Pai, eu peço pela vida de cada um dos ouvintes na noite deste dia. Guarda-os, livra do mal e nos ajuda a estarmos na Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Eu agradeço a todos os participantes. Eu agora vou chamar essas duas irmãs. Não saia daí não, tá? Fica aí.
Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Silvio. Amém, minha irmã. Eu vou louvar o Senhor com esse hino, amém? Amém. A vida tem tristezas, nem tudo é um céu de mim, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho, só confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Aleluia, Jesus. Quando teu céu escurecer e só penares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho, só confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Se tua fé profana for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho, só confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora a nossa irmã Laodiceia. Não saia daí. A paz do Senhor. Amém, irmã. Vamos louvar ao Senhor Jesus com um hino bastante conhecido, que todos possam louvar também aí. Amém? Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto.
entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde no meu coração, uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento e vou adorar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento e vou adorar, cantando louvores a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero dar um aviso. Espero que o som esteja bom. A nossa ceia, ela será domingo agora, próximo domingo, a ceia do Senhor às 8h30. Depois eu vou dar um aviso mais especificamente nos nossos grupos, tá bom? Tenha uma noite na presença do Senhor. Muito obrigado, Laodiceia. Obrigado, nossa irmã Rosimeire. Até a próxima, se Deus quiser.